Olá, nós estamos no curso Creio e Pratico e no estudo de hoje nós veremos as perguntas de número 45 a 48 do breve catecismo. E nós vamos estudar o primeiro mandamento do Decálogo de Moisés. A pergunta 45 diz: qual é o primeiro mandamento? E a resposta: o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O texto bíblico é Êxodo 20, verso 3. A pergunta 46 vai dizer o que é que este primeiro mandamento exige. A resposta é: o primeiro mandamento exige de nós conhecer, reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e o nosso Deus, e como tal adorá-lo. As referências bíblicas são 1 Crônicas 28, 9, quando Davi exatamente vai falar, se dirigir ao seu filho Salomão. E ele diz então a ele: quanto a você, meu filho Salomão, conheça a Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Deuteronômio 26, 17 também Moisés diz: hoje vocês declararam que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e que darão ouvidos à sua voz. Em Mateus 4,10, quando Jesus é tentado, ele diz então a Satanás, então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E o texto também do Salmo 29, do verso 2, quando o salmista diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Na pergunta 47, agora vai falar o que é que esse mandamento proíbe, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A resposta: o primeiro mandamento proíbe negar, deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a Ele são devidas. As referências bíblicas são o Salmo 14, verso 1, quando o texto diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Lá em Romanos capítulo 1, quando Paulo condena a sua geração, especialmente as práticas dos romanos, quando ele diz lá nesse texto de Romanos 1, 22, 23, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. No Salmo 81, no verso 11, o salmista vai colocar um grande clamor do povo, que o povo está cometendo algo errado, mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim. Deus está fazendo uma reclamação aí, e o salmista está colocando esta reclamação. Aqui também Romanos 1, 25, no mesmo texto que nós já lemos, de 22 a 23, o Paulo fala: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. A pergunta 48, ela vai nos dizer então o que nos é ensinado especialmente nas palavras diante de mim no primeiro mandamento. Resposta: as palavras diante de mim no primeiro mandamento nos ensinam
que Deus vê todas as coisas, toma conhecimento e muito se ofende do pecado de ter-se em seu lugar outro Deus. Então veja, Deus se ofende quando na verdade as pessoas se esquecem e colocam outras coisas no lugar de Deus. Na verdade não é só a construção de uma imagem física, mas pode ser até uma imagem mental, pode ser uma pessoa que nós fazemos de ídolo para nós, pode ser um carro, por exemplo, pode ser um emprego, pode ser qualquer coisa que nós colocamos em Deus em escanteio, ou Deus em segundo lugar. Deus quer ser o único e quer ser o primeiro. Então veja que a referência bíblica que o salmista usa, o Salmo 139, versos de 1 a 3, quando ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe me conhece os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Então, quando nós imaginamos que Deus não está vendo aquilo que nós estamos fazendo, na verdade nós estamos errando e nós estamos deixando Deus de lado e não estamos buscando a Deus em primeiro lugar, como Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, Mateus 6:33, que nós deveríamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas seriam acrescentadas. Nós podemos quebrar o primeiro mandamento colocando outras coisas em adoração, ídolos mentais ou ídolos físicos, no lugar do verdadeiro Deus. No texto de Deuteronômio, capítulo 30, versos 17 a 18, Moisés diz: mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para tomar posse dela. Então Moisés já havia advertido o povo que se o povo de fato estivesse adorando outros deuses, e de fato acontecia isto. O povo foi levado em 2 cativeiros, primeiro pelos assírios, depois pelos babilônios, e o grande mal que o povo de Deus teve foi exatamente isso, foi adorar a outros deuses antes do que o verdadeiro Deus. Eles faziam assim, colocavam os outros deuses, os deuses especialmente das mulheres pagãs, que muitas vezes se casavam e na verdade esqueciam o compromisso com o verdadeiro Deus. O que isso nos traz de lição? Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos aquilo que Deus deseja para a nossa vida, nós temos que entender que Deus quer ser conhecido, ser reconhecido e ser adorado unicamente como o verdadeiro Deus. Jesus disse à mulher samaritana, ali em João 4, quando ele vai conversar com ela, os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus adoravam no Monte Sião, né, que era uma cadeia de montanhas. Então Jesus diz àquela mulher: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o que é que nós temos que fazer agora? É orar e pedir a Deus: será que nós temos um outro Deus além do Senhor? O que é que eu considero mais na vida do que Deus? Nós temos que refletir agora e temos que agora dirigir a nossa adoração ao verdadeiro Deus. Por isso que a igreja, de forma presencial, é um local de adoração e nós não devemos deixar a oportunidade de adorar o verdadeiro Deus, devemos separar ou santificar o domingo para que nós estejamos adorando o verdadeiro Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e possa guardá-la, você e a sua casa. Amém.